A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Para quem é novo no canal e não me conhece, está aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, bairro de Nova Sussuarana, Salvador, Bahia. Amém? Hoje, em especial, nós vamos estar orando pelo pastor João Batista, que é o pastor também aqui da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Está em um estado crítico, em um estado meio delicado, né? Entubado, dependendo de medicações por sonda. Está em pronto atendimento aqui, UPA de São Marco, Salvador, Bahia. Especial, vamos orar por ele, começar por ele, né? E depois por todos os irmãos. Tá bom? Mas antes de nós lermos uma mensagem profética, uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, né? Eu gostaria de me identificar, amém? Pai do Senhor Jesus, para quem é novinho no canal. Já me identifiquei? Não tem nada não. De novo, pastor Luiz Posidônio, Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, amém? E aí está aí nosso motivo principal da oração hoje, já falei, está aí escrito aí na tela do vídeo, a gravação do áudio em vídeo. Então você que não é novo no canal, por favor, se inscreve aí no canal, toca no sino, dá um joinha, deixa seu pedido de oração abaixo e uma palavra também de fé para o nosso irmão pastor João Batista, para eu transmitir para as filhas dele uma palavra de fé. Meu WhatsApp também está aí na descrição do vídeo. Primeiro está o meu WhatsApp, 2, um da Vivo e um da TIM, que lá embaixo também são identificados, um da Claro e um da Vivo, que são Pix da Igreja Vida Eterna, né? Para você ajudar e nesse momento difícil, com certeza vamos precisar ajudar sim a ele, pastor João, e suas famílias, né? Mão Amiga, projeto missionário Mão Amiga, né? Que visa a Igreja do Sertão, mas não só visa a igreja espiritual, que é nós, eu, você, né? Ajudar, não é isso? Então tá aí, abaixo da descrição, pega meu WhatsApp, liga para mim, se quiser fazer uma oração, faz uma oração pelo pastor João Batista, eu envio para as filhas dele, uma das filhas, além de ter o telefone dela, tá com o telefone dele também, né? O zap dele, aí ouve a oração, tá bom? Amém? Então, bom, a palavra de hoje, antes de nós orarmos o clamor da oração do meio-dia, primeiro nós lemos uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Aqui é um culto online, né, irmãos? Apesar que é uma oração curta, dinâmica, objetiva. Quando gravada, quando entramos ao vivo, geralmente leva uma hora e pouca. Já aconteceu de ficar 2h40. É gostoso ao vivo, porque apesar de eu não ver os irmãos, mas os irmãos me veem face a face, olhando no meu olho e desfrutando das maravilhas de Deus. Na verdade, assim, palavras proféticas que não são palavras negativas, mas são palavras encorajativas, né? Que nos encoraja a permanecer na fé. Teve pessoas querendo desviar e quando recebeu a ministração da palavra que eu ministrei, a daquele Salvador, as pessoas se animou. Outras foram curadas instantaneamente. Porque, irmãos, se for por mim, eu nada faço. É Deus. Nós somos indignos, somos falhos, todo dia pecamos, erramos, todo dia renovamos nossa aliança com Cristo, todo dia o Senhor nos purifica com todo o pecado. Isso é o motivo e a razão da unção permanecer em nós, em mim, e a unção quebra o jugo, né? Hoje a mensagem está no livro de 1 Crônicas. Só baixar uma fundo musical, porque sair bem baixinho, que o foco agora é a oração. Oração. Foco agora é a palavra, depois a oração, né? 1 Crônicas, no Antigo Testamento. 1 Crônicas 5:2. Vou ler para ganhar tempo. Diz assim: porque Judá foi poderoso entre seus irmãos. Abra sua Bíblia, eu estou com a minha aberta aqui. E dele de quem? De Judá. Veio o soberano. Abre-se um parênteses para explicar. Soberano é Jesus. Porém, a primogenitura foi de José. Eita glória, meus irmãos, esse versículozinho, apesar de ser um versículozinho curtinho, né? Dentro das crônicas, a genealogia de quem gerou, que é uma coisa sonolenta de ler, né? Mas esse versículo não. Ele é rico em revelações. Ele é rico em conhecimento e em poder. Vou te explicar por quê. Porque aponta para Jesus também, né? Judá. Quem era Judá?
Judá não era o filho mais velho de Jacó. Obviamente que não. Parece que era o terceiro mais velho. O primeiro mais velho era Rúben. Se não me engano, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Isso, Judá, se não me engano, na memória, depois você escreve na descrição. Se eu estiver errado, pastor, se eu estiver errado. Judá é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto. Pode me corrigir na descrição abaixo, que na próxima oração do meio-dia, na próxima reflexão, eu me retrato, peço perdão, né? Porque eu não tenho essa besteira não, irmão. O único que nunca errou com as escrituras foi Jesus, nós erramos. Mas esse erro não é um erro. Se caso for um erro, que não é um erro grave, nem entristece a Deus jamais. É confusão, às vezes, de graus, né? O mais velho é Rúben, o encostado a Rúben, se não me engano, é Simeão, e a Simeão, Levi. O quarto é Judá. Então, Judá era o quarto filho de Jacó, o Judá. Ok? Beleza? Vamos lá. Aí tivemos José e Benjamim. Benjamim é o mais novo filho de Judá, filho da velhice. Benjamim e José. Primeiro veio José, mais novo, aí veio o mais novo do mais novo, Benjamim. Beleza? Então, assim, Judá, na perspectiva da herança de primogenitura, ele não tinha nenhuma esperança de ter primogenitura. O que é primogenitura? É quando o pai morre, a pessoa pega toda a autoridade do pai. E a pessoa passa a liderar as riquezas do pai. E os seus irmãos mais novos, irmãos e irmãs, os escravos, que nós chamamos de servos e servas. Então o primogênito, ele era o líder supremo. Por exemplo, quando Abraão morreu, o líder supremo foi Isaac. E quando Isaac morreu, por questão espiritual, Deus escolheu Jacó, de escolha soberana de Deus, na lógica da primogenitura, na lógica biológica, né, literal, era para ser Esaú. Mas Esaú, vamos abrir um parênteses, irmão de Jacó, veio primeiro. Esaú ficou com toda a riqueza do pai, Abraão, né? Isaac. Esaú herdou as riquezas, as delícias, as riquezas, ouro e prata do pai, o servo que o pai tinha, Isaac, Jacó fugiu, né? Mas Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. Então Deus deu a Jacó novas riquezas, ouro, prata, tesouro. Deus enriqueceu Jacó mais do que Labão, que há muitas e muitas décadas já era rico. Para aí, irmão. Então Abraão começou do zero, sem nada, sendo um dizimista fiel, porque ele fez um voto com Deus antes dele adquirir riqueza, antes dele adquirir os bens. Ele fez um voto. Se o Senhor me abençoar, meu Deus, tal, eu nunca vou deixar de ser um dizimista. Eu vou ser um dizimista fiel ao Senhor. Olha o segredo da vitória, irmãos, né? E Jacó não dizimava por interesse, por amor e gratidão, como Abraão fez também. Isso antes da lei, quebrando o tabu nos fanáticos religiosos, os mentirosos, dizendo que dízimo é lei. Nunca foi. Dízimo veio antes da lei. Agora a lei aprovou e Jesus na graça também, está escrito. Então, assim, Jacó agora ele construiu nova riqueza, construiu uma nova família, 2 mulheres e 2 concubinas, depois a gente fala, esse é outro assunto. Delas vieram 12 filhos, né? E Judá era o quarto. Então o que acontece? Quando José foi tido por morto, que ele não foi morto, foi vendido como escravo, mas mentiram para o seu pai dizendo que ele foi morto, então Jacó passou o cajado para Judá, o quarto. Por quê? Porque Jacó via que Judá tinha caráter, que Judá tinha, tá entendendo, meus irmãos? Judá tinha o que, meu Deus? Honestidade, fidelidade, Judá, né? Então Jacó falou: a primogenitura, a minha riqueza, a minha herança, a minha autoridade não fica com Rúben. Por quê? Porque o Rúben tinha cometido adultério, tinha se prostituído com uma das mulheres de seu pai, concubina, que era como se fosse uma mulher, uma segunda, terceira mulher. Ele se prostituiu, se deitou com concubina antes do tempo. Porque se o pai morresse, ele podia tomar as concubinas de Jacó, as mulheres de Jacó, para ser suas esposas. O Rúben, quando o pai morresse. Mas o pai, escolhido de Deus, ia demorar muito tempo, ele se apressou. Cometeu essa loucura em Israel. Como era filho primogênito, Jacó não ia matar, e nem ele, nem ela, que era mãe de outros filhos dele, das tribos de Israel, né? Então perdoou, mas isolou ela até a morte dela, Jacó, né? A mulher que, Bila, né? Se não me engano, foi Bila. Então, assim, aí Jacó deu a Judá, mas não imaginando, pensando que José estava morto. Jacó ia dar era José. Mas o texto diz que na morte de Jacó, a primogenitura não foi de Judá. A primogenitura foi de quem? De José. Alguém me entende aí? A primogenitura, vou repetir, não foi de Judá.
a primogenitura foi de José. Ó, no verso final do versículo. Ó. Porém, a primogenitura foi de José, o mais novo, um dos mais novos. Meu Deus. E Judá, pastor, ficou com o quê? Judá, a Bíblia diz, ó, porém Judá foi poderoso entre seus irmãos. Judá era mais poderoso que seus irmãos. Esse mais poderoso não é porque ele tinha mais força física do que seus irmãos. Não, não, não. Não é porque ele tinha valentia física para matar um, matar outro, que nem isso ele fazia, né? Bater num, xingar um, nada disso. O mais poderoso é porque Judá tinha caráter. Judá tinha caráter, Judá tinha palavra, Judá não era sem vergonha, entendeu, meus irmãos? Não vivia prostituindo com uma. Judá ele era um homem que tinha mais caráter, palavra, atraiu mais a atenção de Deus, porque diz aqui que foi mais poderoso do que seus irmãos, com exceção de José. Aí Deus fala, ó, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele, de Judá, veio o soberano. Tanto é que Jesus ele é conhecido em Apocalipse, quando João viu a visão do Apocalipse, do livrinho, e a Bíblia diz que João disse, meu Deus do céu, oh meu Deus, olha aqui o livrinho. Esse livro contém história do futuro. Esse livro tem revelações profundas do coração de Deus. Esse livro está selado com 7 selos. E o anjo bradou, ninguém é digno na terra nem no céu de desatar o livro, a não ser um. Vou dizer já quem é, está em Apocalipse, né? E João falou, e agora? Ninguém é digno nem no céu nem na terra, eu não vou saber as revelações, a vontade de Deus, eu não vou saber. João chorando. Aí um outro anjo bradou no céu, poderoso, disse, não chore, João. Oriabaia xaramanaia. Eis aqui o cordeiro, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele venceu, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é digno de desatar o livro e de abrir o seu selo e de ler o livro para você. E Jesus foi ali diante de João e abriu o livro e desatou os 7 selos, e leu o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto. Vai ler Apocalipse, está tudo em Apocalipse. Então, em Apocalipse nos revela que Jesus é o leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus é da raiz de Judá. Aí depois de Judá veio tantos outros, veio Raabe, veio Salmão, veio Moabe, veio Ruth, meu Deus do céu, aí vem vindo, não é sério, Jessé, aí depois veio Davi, que Jesus conhecido como filho de Davi, porque Davi é da linhagem de Judá. Meus irmãos, vem uma série de genealogia, gerações a gerações, e Judá teve esse privilégio de Deus. Deus escolheu Judá e sua tribo, para que no futuro, depois de milhares de anos, Jesus viesse da tribo dele, de Judá, porque Judá era excelente, Judá era poderoso entre seus irmãos, Judá não era sem vergonha, não era mentiroso, Judá tinha caráter, tinha palavra, tinha honestidade, e eu creio que depois das dores que ele enfrentou, muito grandes dores, né? Ele se converteu, se tornou uma pessoa excelente mesmo, né? Uma pessoa de Deus, santo, né? Oh, glória a Deus, porque veio o poderoso dele. Então aqui nos descreve, aqui, irmãos, o livro, que Jesus Cristo, ele é poderoso. Nos escreve aqui o versículo, que Jesus, ele é poderoso, porém, veio o soberano, porque foi Judá poderoso entre seus irmãos, e dele, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele, de Judá, né, veio o soberano, Jesus Cristo, aquele que pode curar o pastor João e tirar ele do estado de vegetativo, de tubulação, aquele que pode me curar, te curar, nos proteger, nos abençoar com toda sorte de bênção. Meus irmãos, ficou prolongado o versículo, porque Deus foi me dando revelação, foi me dando maná, foi me dando conhecimento, e eu não preciso guardar isso para mim, irmão, vou falar pela metade, senão eu pago o preço. Eu preciso entregar o recado de Deus completo. Então eu vou salvar esse vídeo, porque esse vídeo está programado para 15 minutos e 56 segundos. Eu vou salvar esse vídeo, meus irmãos, e no próximo vídeo eu vou orar por vocês, tá bom? Começando a orar pelo pastor João Batista. Me dá um tempinho aí, por favor. Então, encerrando aqui, Jesus é o poderoso e veio da tribo de Judá. Então ele é poderoso para me curar, para te curar, para me sarar, para te sarar, para tirar o pastor João daquele estado de prostração e levar ele para um estado de restauração, de ressurreição, se ele quiser. Porque ele é soberano. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer e levar o seu servo, ele continua sendo Deus nos céus e na terra. Ele tem o melhor para mim, para você, para a filha dos pastores João, são 4, né? Para os netos, netas, para o próprio pastor João. Deus tem o melhor. E o melhor de Deus vai se cumprir. Como servos de fé e de amor, e que queremos ver o calor humano do nosso amigo, nós oramos para Deus ressuscitar, para Deus curar, crendo no milagre. E se assim Deus quiser, fará. E se não,
Ele é Deus, Ele é soberano nos céus e na terra. Amém? Vamos então para o próximo vídeo. Eu vou ter que salvar esse, felizmente, meus irmãos. Eu vou colocar esse vídeo como parte A, talvez, e o outro como parte B, ou talvez eu, como é que se diz, meu pai? Eu boto tudo junto. Já já a gente vê isso, tá bom? Eu repito esse vídeo, parte A amanhã e parte B depois da manhã. Pai do Senhor, povo de Deus, daqui a pouco eu vou orar. Paz, Deus abençoe. Fica aí comigo que eu vou fazer a oração agora, por todos. Amém? Aguenta aí só 2 minutinhos. 10 segundos, 16 segundos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero dar continuidade, Senhor, a esse clamor profético, oração do meio-dia. Já foi liberada uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para o pastor João, para as filhas dele, para todos os teus filhos e filhas que estão vindo. Que Jesus é poderoso e o nosso Jesus poderoso veio da tribo de Judá. Glória, ó Deus. Ó Pai, que nesse momento, que nessa hora, aleluia, arabaixa, aramanaia, que o Espírito de Deus, Senhor, aleluia, venha se revelar, Senhor, venha se manifestar, Jesus, em nosso meio. Espírito de Deus, nesse momento, nessa hora, fala conosco de forma especial. Fala conosco de forma poderosa e gloriosa, Senhor. E o Senhor já falou pela palavra, né? Isso agora, meu Senhor, abençoe-nos pelo clamor profético. Eu quero, em primeiro lugar, Senhor, fazer 3 modelos de oração. Primeiro, oração de petição. Segundo, oração de confissão. Segundo, oração de petição. E também, terceiro, oração de gratidão. Esses 3 modelos nunca saem da minha mente, da minha alma, do meu intelecto, do meu coração. Quero te pedir perdão pelos meus pecados que eu cometi ontem, hoje de manhã, Senhor, perto, antes de orar, porque, Senhor, muitas das vezes nós somos incrédulos, isso é um pecado, incredulidade. Muitas das vezes pensamos o que não deve, fazemos materialmente, literalmente, biologicamente, fazemos os que não deve, essa é a verdade. Por mais que não queira, Senhor, consciente ou inconsciente, nós erramos, nós pecamos, meu Senhor. A Bíblia diz, não há um justo sequer, não há um sequer que não peque, que não erre. A Bíblia diz que se nós não pecarmos, se nós não cometemos pecado, nós somos mentirosos. Nós cometemos, por mais que nós não diga que não cometemos, nós cometemos. Tem homens que se mostram santarrão na internet. E a multidão, milhões e milhões seguindo esse homem aqui, é um santo homem de Deus. De ser santo homem de Deus, eu sei que santo homem de Deus não é aquele homem de Deus que não peca, porque todos pecam. Santo homem de Deus é aquele que confessa os seus pecados. E quando confessa em público, sem detalhar, porque, irmão, detalhar não vai ajudar nada. Detalhar só para Deus. Só ele. Detalhar para quê? A não ser se for um detalhe humano. Eu xinguei alguém, eu caluniei alguém. Aí sim, tem que ter coragem e detalhar. Eu estou aqui ao vivo, fulano mora em outro estado, em outro país. Fulano, quando você vê meu vídeo, alguém vai te mandar. Me perdoe, fulano, ciclano. Se ele mora em meu bairro, em minha cidade, meu bairro, eu vou até ele. Eu ligo para ele, se eu não puder ir até ele. Ô, fulano, tá me ouvindo? Tá, me perdoe. Ah, não perdoe não, tá com você e Deus. Só estou te pedindo. Entendeu, irmão? E isso chama-se dignidade, caráter e, acima de tudo, coragem. Deus é com essas pessoas corajosas. Teve coragem de errar, mas também teve coragem de consertar o erro, fechar a brecha, tapar as brechas. Mas tem gente que fala mal do ungido de Deus e não tem coragem de chegar para o ungido de Deus e pedir perdão. Ele escape na terra. Deus usa ele, faz milagre na terra e tem multidão e ganha milhões de euros. Está na terra, está abafando, mas no juízo final ele vai pagar o preço, ou ela com Deus, né? Então é assim, meus irmãos. Vamos fazer a oração, petição, confissão, petição e gratidão. E eu quero, meu Deus e meu Pai, confessar a Ti os meus pecados que eu cometi de ontem, hoje, antes de eu entrar ao vivo. Eu sei que sou falho, cada um de nós cometemos. Isso é pessoal entre eu e Deus, Deus e eu. Eu não preciso falar que as minhas falhas, às vezes eu falo mesmo, né? Que são falhas que muitos acham que é normal, que não tem nada. Tem sim. É incredulidade, é dúvida do milagre de Deus. Às vezes a gente, diante da circunstância, nós duvidamos do milagre de Deus, seja na área conjugal, seja na área espiritual,
pessoal, no caso do pastor João, meu Deus, mas eu quero aqui confessar, Senhor, os meus pecados, as minhas transgressões cometidas de todas as maneiras, mentalmente falando, auditivamente falando, verbalmente falando, carnalmente falando. Me perdoe, Senhor, por todos os meus pecados. Eu confesso a Ti todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, os meus erros. Eu confesso a Ti, Senhor, e já quero fazer a segunda oração. A primeira foi petição, a primeira foi confissão, agora eu quero fazer a de petição. Quero Te pedir perdão, Senhor. A Bíblia diz que é bom, filhinho, que não peque, mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai para vos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seus filhos, vos perdoará de todo pecado. Eita glória! Eu recebo a purificação dos meus pecados, o perdão de todos os meus pecados que o Senhor lançou no mar de esquecimento, os antigos. E os novos também lança ainda, porque o Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tomo posse da purificação, Senhor. Aleluia, perdão dos meus pecados e também dos irmãos que estão vindo, das irmãs. Obrigado por perdoar ela, perdoar eles, Senhor. Pai, obrigado. A terceira oração, gratidão, muito obrigado, Senhor. Te apresento o pastor João Batista, que é um pastor da Igreja Vida Eterna, qual eu sou o pastor presidente. Teu filho está no estado, Senhor, vegetativo, essa é a verdade. Está no estado deplorável, essa é a verdade. Mas se o Senhor tem uma obra com ele na terra, uma obra linda que o Senhor sempre usa ele para fazer, é evangelizar comigo, porque o Senhor, esse foi o primeiro dom que ele adquiriu na casa da bênção, Senhor, da onde eu vim. Meu pastor João de Jesus é um homem de Deus, um homem que o Senhor usa em milagre. O pastor João já orou, Senhor, mandou um áudio, liguei para ele orou pela ligação. Oh meu Deus, outros pastores e pastoras, mulher de Deus, homem de Deus também oraram. E eu creio que se o Senhor tem uma obra evangelística na vida do pastor João, para que ele comigo nos nossos cultos evangelísticos, é o segundo domingo de cada vez, culto de missão, aleluia, que o Senhor venha usar ele conosco, evangelizando as nações, evangelizando as pessoas. O Senhor tem um plano com ele ainda, então pode até morrer, parar de respirar, o coração parar, a mente, o Senhor vai soprar do alto céu e vai ressuscitar ele da maca, assim como o Senhor fez com Madalena. Madalena é a esposa do pastor Edivaldo. Ele me ouve sempre acompanha nossos cultos online na Vida Eterna. Madalena morreu, entrou em óbito 4 vezes. Os médicos pensam que não ia dar mais jeito e voltou do óbito. Deus ressuscitou ela 4 vezes, a esposa do pastor Edivaldo. Poucos agradecem, o pastor Edivaldo já agradeceu, ele é grato, Madalena também agradeceu, mas às vezes não especifica a gratidão, né? Mas agradeceu. Mas eu fiz uma campanha de Daniel, 21 a noite de oração, de 11 horas da noite à meia-noite, eu de joelho dobrado, eu fiz sozinho em minha casa e incentivei a igreja a fazer de suas casas. Não sei se alguém fez, porque essas coisas para mim é uma coisa, eu faço, Deus mandou, né? Mas para os outros, faça se Deus confirmar em seus corações e pensamentos. Quando a gente faz na igreja é diferente, todos têm que fazer sim. Mas nas suas casas é em particular. Não sei se alguém fez, mas eu fiz. 21 à noite, 11 horas dobrava meu joelho, meia-noite levantava do joelho, orando por Madalena. O Senhor ouviu meu jejum, minha oração, o Senhor ouviu o meu clamor, e Madalena morreu a primeira vez, o Senhor ressuscitou, morreu a segunda, o Senhor ressuscitou, a terceira, o Senhor ressuscitou, morreu 4 vezes, o Senhor ressuscitou. No meu antigo canal, Veja de Tudo, Retém o que é Bom, tem um vídeo de Madalena, ela dando testemunho dela, das coisas que ela viu quando ela estava em coma, no estado vegetativo, ela viu, e eu sei que o pastor João também viu minha oração que eu fiz por ele, pedindo para o Senhor ressuscitar ele, e o pai do meu aluno que estava coladinho com ele, e as pessoas que estavam atrás de mim, eu orei por todo mundo, não virei para o lado de lá, porque o tempo é escasso, é coisa, né? E eu orei por quem estava atrás de mim, por quem estava na minha frente, o pastor João e o pai do aluno meu, de Murilo. Pai, então em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelo pastor João agora e apresento em tuas mãos também o pai do pastor Murilo, que teve um AVC, está em coma também, entubado. Pai, que o Senhor sopre aquela UTI. Pai, se for da sua vontade, se você tem um plano de usar o pastor João evangelizando, pregando tua palavra comigo, se o Senhor tem um plano soberano, então, Pai, a Bíblia diz no livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. E não é a ressurreição futura, não, a primeira ressurreição. Ressuscitará a ressurreição pessoal, porque Lázaro foi pessoal. Se o Senhor quiser ressuscitar o pastor João pessoalmente falando, ressuscite, Deus. Faça a tua boa, perfeita, agradável vontade na vida dele, para com ele, para com todos nós, para conosco. Pai, mas se o Senhor tem uma obra, ressuscite ele. Ressuscite ele. Vai, Senhor, se for preciso tirar o coração dele e dar um novo coração perfeito, dá. Os pulmões que estão comprometidos, Senhor, com o vírus, pneumonia, não sei o que é lá. Os pulmões, se for preciso dar novos pulmões, dê novos rins, novos fígados, dê novo tudo a ele. Dê uma mente nova, tira ele daquele estado deplorável, para que ele venha
testemunhar o milagre do Senhor. Se assim te apraz, se assim for da vontade soberana do Senhor, tira ele, Senhor. E em nome de Jesus, faça milagres e maravilha na vida do teu servo, na vida do teu filho, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós oramos agora pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós oramos agora pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o teu servo, pastor João Batista, receba milagre. Que o teu servo, pastor João Batista, receba vitória. Que o teu servo, pastor João Batista, receba a glória de Deus, pelo poder do sangue, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós oramos por ele e já te agradecemos, Senhor, e já te engrandecemos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Obrigado pela tua vontade, pelo teu milagre na vida do pastor João, porque o milagre vai acontecer. Ou aquele milagre que agrada ao Senhor, que é 100% vontade soberana do Senhor, e aquele milagre que agrada ao Senhor e que agrada as filhas, que agrada a nós. Levantar ele do leito, do coma. Mas obrigado pelo milagre. Antecipadamente, eu te agradeço pelo milagre, pelo poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré. Orei por ele ontem pessoalmente e oro agora em nome de Jesus e te peço, Senhor, nesse momento, nessa hora, toma a primazia do pastor João, pai de Murilo, também ressuscita o pai de Murilo, ressuscita os que estão atrás de mim, estava atrás de mim lá, na frente do pai de Murilo, de pastor João, que o espírito da morte naquela emergência seja proibido matar aquelas vidas, que o espírito da morte seja neutralizado pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Senhor, nesse momento, nessa hora, eu te agradeço. Eu oro também por toda mulher de Deus, todo homem de Deus que precisa de uma cura de uma enfermidade física, emocional, espiritual, material, familiar, os familiares, homens e mulheres, filhos e filhas tão doentes, maridos e esposa tão doentes. Deus, repreende todo vírus de doença, toda essa nova virose da gripe, essa nova virose da gripe, da tosse constante, princípio de pneumonia, às vezes pneumonia, que essas viroses morram dentro dos teus filhos e filhas, que essas viroses morram dentro de mim. Se porventura eu pegar alguma virose, e se eu peguei, já morreu há muito tempo. Ontem eu tive que ir, porque a Bíblia diz que o são não precisa dos médicos, mas o doente precisa. Eu tive que ir, tomei 2 injeções na emergência, do lado esquerdo e direito das nádegas, sim, Senhor, normal. Tenho aqui com a receita para ir nas farmácias pegar outros remédios, antibióticos para tomar, garganta inflamada, mas eu creio que essa inflamação já foi para o inferno, pelo poder do sangue do nome de Jesus. O Senhor também usa, sim, mecanismo, criação da natureza, antibiótico. Sim, como eu estava dizendo, o Senhor usa também a criação da natureza, antibiótico, sim, também suprimentos naturais, como os fatores de transferência da For Life, para também matar e eliminar diversos vírus, né? Então eu te agradeço pelo vírus da inflamação na minha garganta, já morreu, já está no inferno, pulmões, rim, coração não tiver, já foi tudo pro beleléu, porque eu sei que o Senhor tem uma obra comigo, Senhor. Eu sei que eu não construí a igreja do sertão para ficar lá um templo vazio, seco, de telha. Tem crianças ali, Senhor, meninos e meninas, precisando do grupo de criança para poder ser cuidado por tua serva, por teu servo. Tem, Senhor, senhores ali, senhoras ali, que eu sei que está pedindo uma igreja daquela ali. Tem pessoas, meu Senhor, orando por aquela igreja. O Senhor me revelou, o Senhor me mostrou. E eu conheço gente que está orando sim, para poder ir congregar ali, pegar sua motinha, seu carro, andar seus 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20, 27, 30, 40, não importa. 1 quilômetro, 2 quilômetros, pegar sua motinha e ir, ou seu carro, sua bicicleta, ou seu jegue, seu cavalo, não importa. Tem gente que precisa estar ali. Quando eu fiz aquela igreja naquele deserto, naquele sertão, Senhor, independente de qualquer coisa, do que os outros pensam, achem, é vontade soberana do Senhor. Pessoas precisam se levantar. Por isso eu oro pelas contas da igreja que está abaixo da descrição desse vídeo, as contas da igreja e os piques da igreja, está tudo em meu nome completo, Senhor, meus dados, para que o Senhor use homens de Deus para doar uma mão, R$5, 2 mãos, 10, 4 mãos, 20 ou quantas mãos, os que quiser tocar no coração, pessoas para doar de lá, para doar cerâmica, para doar forro, tinta, massa para amassar e tinta para pintar, cerâmica, cadeira, som, guitarra, instrumento, bateria, até um carro, Pai, para poder, novo, seminovo ou novo, o Senhor sabe como, né? Para fazer a obra ali na região, uma moto nova, boa. Senhor, o Senhor sabe quem o Senhor vai usar, como vai usar, por que vai usar. A obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu deixei de comprar o meu carro aqui em Salvador, eu deixei de arrumar minha casa, por isso eu tive alguns danos, algumas complicações por isso, mas eu deixei de reformar minha casa, eu deixei de comprar meu carro aqui em Salvador para fazer uma casa do Senhor lá no sertão. Tu sabes. Sim, meu Deus, como eu estava falando, eu deixei de reformar minha casa,
deixei de comprar meu carro aqui em Salvador para a Igreja de Salvador, para fazer a Igreja do Sertão. Isso não foi em vão. Eu sei que o Senhor vai me usar ainda, meu Senhor. E eu não é 10 anos, não é 20 anos, não é 30 anos. Se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, o Senhor ainda vai me usar 30 anos, 40 anos, 50 anos na terra dos viventes, para ganhar alma, não só em Salvador, mas para ganhar alma naquele lugar. Eu sei que se Jesus não vir, o Senhor vai me usar durante muitos e muitos e muitos anos. Eu não fiz ali em vão, nem à toa, nem por acaso, Senhor. Tu sabes, então, que o Senhor venha tocar no corações de milhões e milhões de homens de Deus, mulher de Deus, quem está inseguro, não quer doar finança, que venha doar material de construção para terminar a obra lá, que venha doar carro, moto, para a obra de lá, Senhor, eita glória, para a obra de cá também. Tu sabes como trabalha, por que trabalha, onde trabalha, para quem trabalha nos corações dos ungidos e ungidas e até dos pecadores e pecadoras. Tu és soberano, Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Está em tuas mãos a obra missionária. Está em tua mão o projeto missionário, uma amiga, que é, uma mão é R$5, que é 5 dedos, cada dedo representa R$1. Uma mão é R$5, 2 é 10. E eu preciso, Senhor. Pai, mas Deus está em tuas mãos. A minha vida, eu tomo posse da saúde por dentro de mim, eu tomo posse da saúde do Senhor em toda a minha família e do livramento de Deus, eu tomo posse da saúde dessa mulher de Deus, desse homem de Deus que está ouvindo essa oração do meio-dia, eu tomo posse da saúde dessa mulher de Deus, eu tomo posse da saúde desse homem de Deus, e tomo posse da saúde da família dessa mulher de Deus, da família desse homem de Deus que está ouvindo essa oração do meio-dia. Oh meu Deus, a família dela, a família dele, a minha família, eu e ela, ele, todos nós, nossa família, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana. Eu tomo posse da salvação, Senhor. Nós tomamos posse da salvação, da cura de Deus, cura biológica, cura física, todo germes, bactéria, patológico, Senhor, Pai, todo vírus, oh meu Deus, toda patologia, todo germe, pelo poder do sangue do nome de Jesus, morra quando nós tivermos uma ação, porque a ação gera reação. Que ainda que nós tomemos um chá de boldo, oh meu Deus, um chá de vacideira, um chá de cravo, oh meu Deus, seja lá o chá que for, com gengibre, com alho, cebola, seja lá o chá que for, o xarope, que tudo que nós fizer, meu Senhor, seja um antibiótico até de farmácia, né? Às vezes a gente tem que tomar, ou um antibiótico natural, um chá, uma coisa com gengibre, com mel e tal, tudo que nós fizer, que o Senhor venha pingar a gotinha do teu sangue, e ao nós beber, até água, HD, que nós orar ao céu e apresentar, e a Bíblia diz que tudo que nós apresentar a Deus será consagrado, está escrito. Então até um copo de água, antes de nós beber, eu vou fazer isso a partir de agora, que é levantar os céus e consagrar ali pelo poder do sangue, no nome de Jesus, para a glória de Deus, que o Senhor venha pingar as gotinhas do teu sangue, e ao nós beber a água venha destruir, matar, exterminar todos os patógenos, patologia, vírus, micróbio, todos, Senhor, pelo poder do sangue do nome de Jesus. Eu ministro cura para o meu corpo físico, para a minha família, para o corpo físico dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, para a família dele, espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Eu fiquei rouco, sem conseguir falar direito, mas nenhum dia eu deixei de orar a oração no meio-dia, ainda que gravada, e estou aqui novamente. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, e ela se renova a cada manhã. E eu tomo posse da cura da minha vida, da minha família, e eu tomo posse da cura dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, da vida dela, da vida dele, da família dela, da família dele, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Eu oro também agora, zona rural, zona urbana, eu oro também agora pelos meus vizinhos e pelos vizinhos dela, espalhada, Senhor, ao redor e derredor de nós. Sopra sobre elas, sobre eles, cura elas, pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Que todos os nossos vizinhos, Senhor, seja abençoado. Sim, meu Deus, que todos os nossos vizinhos que moram ao redor e derredor de nós, que o Senhor venha salvar eles, que o Senhor venha salvar elas, em nome de Jesus. Abençoe todos os teus filhos, abençoe todas as tuas filhas que estão, Senhor, aqui, meu Deus e meu Pai, a ouvir a oração do meio-dia. Que esse homem, que essa mulher que está ouvindo a oração do meio-dia, receba da parte de Deus uma bênção dobrada, Senhor, pelo poder do sangue, do nome de Jesus, que o teu servo, que tua serva, receba uma bênção dobrada, pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero, meu Senhor, agradecer pelas curas, pelos milagres, pela ressurreição, pela fé. Eu quero te agradecer por tudo, Senhor, nesse momento e nessa hora. Quero te agradecer, te engrandecer, te dar glória, te dar graças, porque o Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, de coração. Obrigado, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua unção, pela manifestação do seu poder. De coração, meu Deus, eu quero te agradecer, te engrandecer, em nome de Jesus. Abençoe o projeto Missionário Mão Amiga e a Igreja do Sertão e todos que têm ajudado 100 vezes mais, dai a eles e a ela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que o amor de Deus e que a graça de Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja contigo. Deus abençoe. Até a próxima oração. Compartilha essa oração com todos os seus contatos, se inscreve. Repetindo a informação. Compartilha essa oração em prol do nosso pastor João Batista, em prol de todos. Compartilha essa oração com todos os seus contatos, em todas as suas redes sociais, amém? E se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, tá bom? Se inscreve-se nesse canal, dá um joia, né? E Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus, e até a próxima oração do meio-dia amanhã, querendo Deus, eu sei que Ele quer. Pai do Senhor, povo de Deus, shalom, obrigado pelas orações, pelo pastor João Batista que está entubado, né? Por mim, por minha família, por todos. Essa campanha de oração que as mulheres de Deus têm feito, Judete, Sueli, os demais, as demais. Deus abençoe a todos, Pai do Senhor, glória!